vamos lá, tá começando aqui mais um Vem Comigo podcast. E hoje eu tenho uma convidada que, olha, eu venho esperando há muito tempo. Até que a gente chegou a fazer um ensaio, vai uma vez. Combinamos em outubro do ano passado, bate-papo ia ser no dia do meu aniversário. Aí a Aline desmarcou. Ela fez esse furo comigo, ela fez esse favor de desmarcar. Eu falei, pô, mas ia ser tão especial no dia do meu aniversário, mas não rolou. Mas não tem problema, ela tá de volta aqui. Quer dizer, de volta não, ela veio pela primeira vez e hoje vai acontecer. Já acabei dando o nome, eu nunca dou o nome, falei que ela é a Aline, mas ela tá aqui, vai se apresentar melhor. E aí, Aline, tudo bem? Tudo bem, Flávio. Ó, antes até de eu me apresentar, eu não sabia que era dia do seu aniversário quando eu furei, eu não sabia. Não, eu vou chamar de furo, não, vou chamar de... Não. Eu desmarquei. Adiou. Hoje eu tô aqui. Isso. Então, obrigada pelo convite. Realmente, quando eu precisei adiar, foi porque não tive outra opção. Sim. Então, mas é uma honra estar aqui. Até falei com você agora, a gente começar a gravar. Eu falei, estou muito feliz de estar aqui. É verdade, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Eu vou te perguntar, começando bem do início mesmo. Qual é o seu nome, a sua idade, se você ficar à vontade, que tem mulher que não quer falar qual é a idade, mas tem um porquê porquê eu pergunto a idade. E o que você faz, Aline? Bom, meu nome é Aline Gomes, eu tenho 38 anos, não tem problema nenhum em falar isso. Eu sou psicóloga de formação, sou empreendedora e também trabalho com terapias alternativas, né? Então, sou psicóloga, sou empreendedora, sou mentora e terapeuta. E como é que foi isso, Aline, essa escolha pela psicologia? O que a Aline, na verdade, primeiramente, queria fazer quando era lá a Alinezinha, de, sei lá, 5, 6 anos de idade, 8 anos, ainda descobrindo o mundo? O que te brilhava os olhos naquela... Você sempre quis já essa coisa da psicologia? Como é que foi isso? Sim, eu sempre quis. Não é nem que eu acho que a frase não é essa, eu sempre quis ser psicóloga. Eu sempre fui a psicóloga da galera. Assim, sempre fui a mãe da galera. Até que chegou uma hora de decidir na faculdade, né? E ali, na hora, eu nem pensava nisso. Serei psicóloga. Eu não me via sendo psicóloga. Mas quando eu tive que escolher lá no vestibular, na faculdade, falei, vou escolher psicologia porque acho que faz mais sentido pra mim. Mas teve uma questão de eu falar pros meus pais que eu queria seguir essa carreira. Eles não ficaram meio apreensivos, né? Que a frase deles foi: filha, você vai passar o dia inteiro ouvindo o problema dos outros. Só que, curiosamente, eu não via por esse ângulo de vou passar o dia inteiro ouvindo o problema dos outros. Eu via por outro ângulo, vou passar o dia inteiro ajudando os outros. Era assim que eu via, eu não via por essa perspectiva deles. E a Aline, certinha, né, filha lá, obediente de papai e mamãe, pela primeira vez peitou e falou, não teve briga, nada disso, mas realmente foi a primeira vez, eu acho que eu virei pra eles e falei assim, não, eu vou ser psicóloga. Não tinha outra opção, não tinha plano B, não tinha dúvida de outra carreira, era aquilo. Então, fui muito feliz na faculdade de psicologia. Hoje eu amo a minha profissão, sou uma psicóloga muito apaixonada pela minha carreira. E aí, mas e o que os seus pais faziam, né? Porque você falou que ele foi, pô, você vai passar o dia ouvindo o problema dos outros. O que eles faziam, né? O que eles Meu pai é militar, meu pai é da Marinha, agora ele tá na reserva, né? Mas meu pai é da Marinha. Minha mãe se formou em jornalismo, mas se formou e criou a gente. Sou eu mais 3 irmãos. Então, minha mãe foi do lar, né? Eu conheci do lar. E meu pai militar. Entendi. E quando você disse isso, você falou, vai passar o dia ouvindo o problema dos outros. Você encontrou uma resistência maior além dessas palavras? Tipo, uma coisa do tipo, pô, mas eu acho melhor não fazer, aquela insistência para não fazer a carreira, e aí você meio que bancou isso para você? Ou não, eles só falaram e te deixaram bem livre para você seguir o caminho? Foi esse último cenário que você citou. Eles só falaram, depois respeitaram. E acho que assim, eles foram vendo que eu sempre fui feliz estudando na faculdade. Depois que eu me formei, né, eu comecei o estágio e... Eu abri empresa assim que me formei também. Acabou acontecendo, eu abri a empresa de RH. Na linha de psicologia, mas na área de RH. Então, eu acabei abrindo empresa assim que eu me formei. Então, e já foi uma empresa que foi dando frutos logo no início. Então, eles perceberam assim, acho que ela trilhou o caminho que ela precisava trilhar. Na tua empresa, como é que... Você falou que tinha essa vertente para RH, né?
O que se você oferecia de serviço em si dentro do RH, né? O que era o trabalho dessa sua empresa? Eu não era esse RH clássico que as pessoas imaginam ou conhecem, né? RH de empresa. Era um RH mais social, porque a empresa ainda existe, não é mais meu foco principal, mas ainda existe. Então, é uma empresa de seleção e treinamento de profissionais domésticos. Ah, sim. Então, a gente seleciona, treina e encaminha para emprego babá, doméstica e cuidador de idoso. Então, era comum, por exemplo, a gente, né, lá no escritório, fazendo recrutamento de algumas pessoas, de profissionais domésticas. Algumas eram profissionais domésticas mesmo, outras estavam ali sem opção, então viam aquela como a única saída e chegavam lá, às vezes, com fome, chegavam lá, às vezes, chovendo, e chegavam todas molhadas, porque sabiam que a gente era uma agência de emprego, então chegavam lá todas molhadas, e quantas vezes a gente não tirou o lanche da bolsa e deu? E não tirou, e quando eu contratava uma estagiária ou alguém da equipe para compor a equipe, eu falava, aqui é um RH social. Prepare-se, porque existe isso, de alguém chegar com fome, de alguém chegar até irritado ou desesperado, porque está desempregado e tem filho para cuidar. Então, não é aquele RH corporativo que a gente imagina, que é um RH diferente. Então, eu tinha até que preparar a equipe, quando fazia o processo seletivo da minha equipe, tinha que anunciar isso, porque era um RH mais social, mais humanizado, mais né? com esse olhar de desemprego e necessidade versus atender uma outra camada da sociedade, que é a classe A, B. Então, a gente lidava com choques de realidade ali dentro, que foram muito enriquecedores até para a jornada humana de cada um dali que compôs a equipe. Entendi. E o que tem algum episódio que foi muito significativo, que te marcou nesse atendimento com as pessoas, que você fala, olha, isso foi um ponto fora da curva? Olha, se eu fosse falar, na verdade, a gente chegou a criar dentro da empresa, né? A gente tinha uma intranet, e ali a gente tinha um local onde a gente acabava narrando episódios, porque eram tantos episódios interessantes, alguns cômicos, outros trágicos, mas eram tantos episódios interessantes que a gente falava assim, a gente chamava de Casos da Cuidar Bem, porque o nome da empresa é Cuidar Bem. Casos da Cuidar Bem. Então, se eu fosse falar aqui, eu ficaria um dia inteiro só contando os casos da Cuidar Bem, que nós fizemos questão de registrar. Mas um que foi bem agora, mais pro final, que me chamou a atenção, tinha os casos pessoais, eu sempre falava, a gente respeita cada casa uma casa, cada família é um universo, cada universo é um mundo, a gente tem que respeitar e ter a ética de o que a gente fica sabendo dali, ficar aqui entre a gente, não pode sair daqui. Porque a gente acabava entrando muito na casa das famílias, né? Mas o que eu quero compartilhar é um caso que nem tem a ver com as famílias. Que é até quero aproveitar e já deixar aí esse toque para quem é empreendedor, porque foi no finalzinho, a empresa começou a diminuir assim, o volume de pedido, de atendimento, quando mudou a legislação da doméstica, que foi em 2013, mais ou menos. E, se não me falha a memória, em 2014, foi quando a Copa foi aqui no Brasil. Foi, isso mesmo. Né? Quando foi em janeiro de 2014, eu sentei para fazer o planejamento anual, né, de todas as ações que a gente tomaria em 2014 para cuidar bem. E eu, na hora de planejar ali, eu falei assim, opa, Copa do Mundo no Brasil, os meus clientes são classe A, B, ou eles estarão rodando o Brasil atrás dos jogos, ou vão viajar para o exterior, que eu sabia que muitos estavam falando isso. Não, vou sair do Brasil, vai ficar confuso, vou sair do Brasil. E eu falei, como é que vai ser se os meus clientes não estarão com foco para contratar, pelo contrário, estarão com foco, e muitas salas, muitos colégios não teriam aula, né? O Brasil ia ficar diferente aquele ano. E eu falei assim, então aquilo aí era uma ameaça para mim, né? A Copa do Mundo, de certa forma, pro meu negócio, porque não era hotel, eu não era alimentação, eu não era nada disso. Eu falei, nossa, Copa do Mundo pro meu negócio é uma ameaça. Eu falei, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Aí eu fui ao famoso SWOT da administração. Sim. O SWOT, que é forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Fiz um SWOT mesmo, fiz lá a cruz, botei ameaça, Copa do Brasil, Copa do Mundo no Brasil. Falei, como é que eu transformo isso numa oportunidade? E realmente, sim, que ela não é sucesso. A criatividade, ela é 99% transpiração e 1% inspiração. Fiquei lá na transpiração, até que me veio a luz de oferecer, então, babysitter para todas as pessoas que viriam para o Brasil com seus filhos assistir, porque não eram só os brasileiros, legal. né? A gente tinha pessoas de fora do país vindo assistir os jogos aqui. Então, eu falei, por que não oferecer babysitters para ficar com as crianças enquanto as famílias vão para restaurantes, vão para jogos, ou que fiquem no quarto do hotel. E aí, um outro segmento que a gente acabou abrindo, que não existia,
era o segmento de universitárias bilíngues. Porque aqui, no dia a dia, no cotidiano, nós tínhamos profissionais domésticas que cuidavam de crianças, né? Claro, todas com treinamento, com atestado de idoneidade, tudo, nada contra criminal. Mas para esse novo segmento, eu falei, peraí, se eu chamar universitárias, porque elas também vão estar de férias na faculdade, treinar para serem babás, elas têm uma outra postura, porque elas são universitárias, treinar para ser babás e elas ganharem um dinheirinho, aumentarem o know-how, porque não deixa de ser uma boa experiência, e os clientes também terem essa boa experiência por serem profissionais ali, de acordo com que eles são até a cultura lá do exterior, né? No exterior são meninas universitárias que trabalham como babysitters. Exatamente. E aí foi aí que a gente fez, a gente pegou, lançou um treinamento de babás bilíngues com meninas universitárias. Inesperadamente, o Sebrae entrou em contato com a gente, nos dando um prêmio de case de sucesso aquele ano, por termos tido essa ideia de termos realmente transformado uma ameaça em oportunidade, que eu não fiz para ganhar prêmio, eu fiz para não me ferrar. Justamente para tratar a ameaça que era a Copa do Mundo. Então, eu quero até já aproveitar e deixar esse lembrete para os empreendedores. Quando você estiver vendo uma ameaça, olha com carinho, porque nem sempre é uma ameaça. Pode ser uma senhora oportunidade, mas precisa, claro, de um tempo ficar olhando para ela, né? Ficar vendo como tirar de um lado da coluna e passar para o outro lado da coluna do SWOT. E tudo depende do ângulo de onde você vê, né? Você pode ver como um grande problema e ficar, meu Deus, o que é que eu faço aqui? Isso é uma ameaça. Ou você pode olhar para isso e ver, isso é um problema e eu preciso, dentro desse problema, o problema traz uma oportunidade através da resolução e aí fazer. E você deu um insight interessante quando você falou isso, que assim, você viu a Copa do Mundo como uma ameaça, traçou um SWOT ali, analisou e viu isso como uma fraqueza. Quanto tempo antes da Copa do Mundo você começou a se preocupar com isso e traçou aquilo ali para sua empresa e até fez os treinamentos com esse pessoal? Quanto tempo antes da Copa do Mundo? Sim, a Copa do Mundo foi em junho de 2014. Janeiro de 2014 foi quando eu sentei para fazer o planejamento anual. E isso começou a rodar em fevereiro. Foi assim. Então, de fevereiro a gente começou a treinar, começou a recrutar, né? Teve tempo de recrutar, teve tempo de selecionar ali quem realmente a gente via que tinha os pré-requisitos para poder participar do treinamento. E depois foram os meses de mais ou menos março, abril e maio, treinamento, para em junho elas poderem ir para o mercado de trabalho. E vocês testavam o inglês da pessoa? Aliás, como é que era isso? Vocês pegavam o pessoal só com inglês ou pegava com espanhol, outras línguas? Não era só inglês, não. Porque a gente já tinha uma experiência também de outros anos, de alguns clientes que vinham para o Brasil, isso independente da Copa do Mundo, né? Alguns eram bem enfáticos dizer que o que eles queriam era uma profissional bilíngue, que não fosse um bilíngue com inglês, um bilíngue ou com espanhol, um bilíngue com francês. Então, quando a gente fez esse recrutamento, a gente teve um cuidado de não restringir só ao inglês. É bilíngue. E aí, assim, a gente dava uma prova básica, confesso, eu não sou poliglota de saber tudo. Então, eu contei, sim, com uns testezinhos, fui na internet, baixei uns testes lá de inglês, francês e espanhol para poder desenvolver, para poder aplicar e depois saber, de acordo com o Google, poder corrigir esses testes. Porque, gente, realmente, eu não sou poliglota e tive que contar com a ajuda dos universitários. Quem tem a oportunidade de sair para o Brasil sabe disso. Você vai para uma realidade desses países, digo até mais Europa, e você esbarra com as pessoas na rua e você vê que, às vezes você está num país que a língua não é o inglês o predominante, mas a pessoa sabe falar o inglês. Pode ter um caso ou outro que não sabe, tudo bem, mas geralmente as pessoas sabem e tal. E aqui no Brasil a gente... Isso é uma reclamação recorrente dos gringos, né? Claro que a gente não tem essa obrigação de ter que saber a língua deles lá de fora, porque a gente está no nosso país, o cara vem, ele que tem que aprender o português. Mas também existe aquela coisa, o brasileiro tem muito pelo menos eu vejo assim, muito uma barreira de modo geral de lidar com a língua estrangeira. Foi muito complicado achar profissionais com outras línguas, principalmente no inglês. Até me surpreendi positivamente. Até porque realmente a gente acabou selecionando que eu achava que eu só conseguiria meninas universitárias que gostavam de criança, mas não havia uma experiência profissional com criança. E não. Conseguimos realmente babás com experiência na carteira de babá, filha de babá, assim, e que eram bilíngues. E ali foi claro, não todas, mas tivemos algumas assim, e foi eu fiquei muito feliz, sabe? Falei assim, nossa, que legal saber que uma filha de babá, ou seja, uma filha de doméstica, que também está seguindo a carreira de doméstica, mas ok, fazer faculdade, letras,
sabe, é bilíngue, assim, fala outra língua. Eu falei, nossa, eu fiquei muito, muito feliz, muito feliz. E aí, Aline, teve essa coisa, a empresa de RH, isso foi... Quando que você criou a empresa de RH? Você lembra que 2005. ano? 2004, informalmente, 2005, oficialmente, dia 18 de abril de 2005, nasceu meu bebê. Ah, tá vendo? E A gente sabe data de filho que nasce. sabe, tá vendo? Aí você tem especialização? Você Aí fez eu fiz alguma... um MBA em marketing. Em marketing? Sim, aí eu fiz o MBA em marketing em 2010. Quando entra o coaching na sua vida? Quando é O coaching na minha vida entrou quando eu fui passar o Réveillon de 2013 para 2014. Aí, no Réveillon, informalmente, nada é por acaso, eu não acredito em coincidências, hein? Aí, tava lá no Réveillon com um amigo meu de infância, né? Com meu marido, na época, com as minhas filhas, com um amigo meu de infância. Ele tinha acabado de fazer o curso de coaching. Ele é da área de humanas, mas não é psicólogo. E ele falou assim, Aline, fiz o curso de coaching, eu lembrava de você, a sua cara, você tem que fazer, você tem que fazer. Isso no Réveillon. Aí, realmente, passaram, assim, uns meses de 2014... E eu pensei, nossa, acho que eu preciso dar uma atualizada no meu currículo, né? Porque quando a gente é empreendedor, isso acontece, a gente acaba se acomodando. Quando eu fiz o marketing, o MBA em marketing, eu sei que eu fiz muito mais para a empresa do que para mim. Hoje eu utilizo muito realmente o que eu aprendi do marketing naquela época. Mas naquela época, a minha cabeça era, eu tenho que fazer o marketing porque eu tenho que saber mais para a empresa. Então, quando a gente gerencia um negócio, a gente acaba se acomodando. Mas quando, né, tem um faturamento, as coisas estão andando, né? Tem ali a sua equipe que flui. Tudo está fluindo, a tendência é a gente se acomodar realmente na parte de estudos, acredito eu. Posso estar enganada, mas eu acho que é meio que por aí. O time tá ganhando, né? E aí eu pensei, ou eu faço... Eu falei, vou acho que para esses cursos rápidos, né? Ou coaching, ou PNL, porque um outro amigo meu também já falava muito bem de PNL. Entrei no Google, o que vinha primeiro era coaching. Mas por acaso, só porque o que vinha antes na data de abertura de curso era o coaching. Aí, em julho de 2014, eu comecei a fazer o coach. E, realmente, quando eu estava lá fazendo o coach, foi muito interessante. Durante as aulas, assim, foi realmente... eu estava muito tempo sem ter esse contato, assim, de autoconhecimento, que o coach, ele te sacode a formação. Na própria formação, você já sai meio sacudida. Mas eu lembro que eu saí de lá também pensando, assim, o que eu vou fazer com isso? Eu tenho o coaching agora, eu falei, vou então aplicar na minha equipe lá na empresa? Eu não sabia o que eu ia fazer com aquilo. Eu tava com aquele conhecimento, mas não sabia o que ia fazer. E tem muitos psicólogos que hoje em dia fazem o coaching, né? E que assim, que não é uma coisa ligada, né? Tem muita gente que confunde essa coisa, coach, psicologia, terapia, né? E acha que o coach, tem gente que, né, até por desconhecimento mesmo, acha que o coach é o cara que pode substituir uma terapia, pode substituir um psicólogo, e não tem nada a ver, né, Aline? Não tem nada a ver, são realmente, falando assim em linhas gerais, até aproveitando para esclarecer, que eu sei que essa é uma dúvida muito comum, e eu vou bem lá atrás, eu acho que se eu estivesse fora da psicologia, eu também teria essa confusão, porque não há essa clareza. Qual é a diferença? O coach, qualquer pessoa pode ser coach, qualquer um que faça a formação pode ser coach. E o coach, o processo em linhas gerais é saber, te dar clareza, te ajudar a ter clareza do que você quer, porque às vezes você até sabe o que você quer, mas você não tá tão falando, não, eu acho que é isso, mas eu não tenho certeza. Então o coach te ajuda a ter clareza do que você quer e te ajuda a chegar onde você quer. Então, ele visualiza para frente, né? O coach ele olha para frente. A terapia também, qualquer um pode ser terapeuta. Mas o terapeuta, ele lida um pouquinho mais com curas. Então, há uma tendência a olhar para trás para poder se caminhar melhor no presente e, claro, consequentemente, no futuro. Coach não olha para trás. A terapia olha para trás. E terapias existem várias. Existe de curto prazo, existe de um dia, existe de uma semana, existe de 6 meses, existem vários tipos de terapia. Psicologia é uma graduação, é uma faculdade com 5 anos de estudo, e depois você paga lá anualmente o CRP, como na medicina, como na arquitetura, como na engenharia, você paga anualmente lá um conselho que te classifica, né, que te categoriza como um psicólogo. E aí o psicólogo, ele tem gente que procura psicologia para tratar depressão? Sim. Tem gente que procura psicologia porque está bem e quer ficar melhor? Porque isso é uma outra crença. Então, se eu for no psicólogo é porque eu tô maluco. Não. É igual a academia. Você não precisa estar com algum déficit de saúde para procurar academia. Você pode estar bem e procurar academia para ficar melhor. A psicologia é a mesma coisa. Eu estou bem, posso procurar uma psicóloga para ficar melhor. Para eu entender algumas questões. E realmente, sim, quando você entra num processo de uma psicoterapeuta ou uma psicóloga, você, assim, entende coisas que você nem
você acaba tendo respostas de perguntas que você nem se faria. Então, é um processo transformador. Acho que os 3 processos são transformadores, sendo utilizados da forma certa, no momento correto, porque tem gente que procura coach, assim, está mal, está numa zona de desconforto e acha que é o coaching que pode resolver, quando muitas vezes não é. Não é. Quando muitas vezes, quando chega para mim um caso desse, eu falo, olha, mas o seu caso é terapia, né? Terapia, psicologia. Quando não, inclusive, indicar para um psiquiatra. Psiquiatra é um profissional de medicina com especialização em psiquiatria. Só psiquiatra pode prescrever medicação, psicólogo não pode prescrever medicação. Então, tem casos que eu pego e falo assim, olha, procura um psiquiatra, procura um psicólogo. Eu posso, se eu tiver com horário, se eu tiver com agenda, eu até falo, olha, aqui então você não está precisando de um coach, você está precisando de uma psicóloga. E aí eu dou essa orientação para a pessoa saber que o caso dela não é de coaching. Ela está numa zona de desconforto, está querendo mudar, ok. Mas o caso dela entra uma questão mais emocional, porque o coach ele é mais mental. Então entra uma questão mais emocional para a pessoa poder, aí sim, depois que tiver mais equilibrado, procurar um processo de coaching. E você, como psicóloga, quando chega um caso para você assim, e você identifica, olha, esse caso dessa pessoa é um caso para uma terapia, ele precisa de um psicólogo ou algo assim. Como fazer, como é que você consegue fazer essa diferenciação, embora você já tenha explicado aqui mais ou menos, mas, por exemplo, um coach que não é psicólogo, não tem isso como formação. O cara, de repente, é um administrador, é um engenheiro, não está apto para isso. Quando bate aquilo pro cara, assim, para ele, será que é tão simples identificar isso? Ou ele vai, de repente, tem casos em que o cara força a barra, porque isso é uma coisa até que está acontecendo muito, né? As pessoas estão achando que estão até malhando a profissão coach, ser coach, por causa disso, né? Achando que o coach é o cara que vai fazer um papel como se fosse de psicólogo, e aí a gente sabe como toda profissão entra também aquele pessoal da picaretagem, que vai achar que vai transformar a vida da pessoa como se fosse um psicólogo, e não, ele é um coach, não é para isso. E aí, então, como transitar nessa linha bem tênue aí dessa questão toda, né? Essa até, inclusive, na semana passada, segunda-feira passada, eu estava na PUC dando uma palestra sobre isso. A diferença de coaching, a diferença de psicologia e essa linha tênue aí. Eu acredito o seguinte, que o coach ele é uma ferramenta, especialmente para quem não é da área de saúde ou não é da área de comportamento humano, todo mundo sim pode ser coach. Um corretor imobiliário pode ser coaching, uma nutricionista pode ser coaching, um padre pode ser coach, um pastor pode ser coach, um político pode ser coach, mas quando ele usa o coaching como mais ferramenta de um anexo, sabe? Uma informação a mais, não como ferramenta principal, de sentar ali e deixa eu ajudar a pessoa. A não ser que seja muito claro, olha, eu só pego casos assim, eu só ajudo pessoas a saírem daqui e a chegarem aqui porque essa é a minha especialidade. Porque sim, acontece sim, de pessoas, porque acontece comigo, de pessoas chegarem procurando um processo de coaching, só que ela começa... Quando eu percebo logo na primeira sessão, eu falo, porque eu sempre faço a primeira sessão para saber se eu tenho capacidade para atender a pessoa e se a pessoa vai simpatizar comigo. Quando na primeira sessão, eu falo, olha, seu caso não é de psicologia, não é de coaching, é disso. Às vezes eu só vou reparar mais na frente. E já aconteceu, sim, de mais na frente eu falo assim, não, olha só, o seu caso, e eu abro mão. Eu falo, olha, o seu caso não é de psicologia, não é de coaching, o seu caso é de psiquiatria ou psicologia. Claro, também, às vezes, dentro do processo, eu percebo que o cliente, naquele dia, naquela sessão, só aquele dia, quando é só um dia, eu até falo, olha, então eu até brinco, hoje não é coaching, hoje é terapia, tá? Ou então eu falo, olha, essa sua questão quando eu vejo que é um pouquinho maior, né? Falo, se você quiser, semana que vem a gente pode fazer uma sessão de terapia para isso, mas excepcionalmente uma sessão de terapia. Até pergunto, você quer? Eu também peço autorização. Mas quando o profissional não é da área de saúde, não é psicólogo, né? E ele tá oferecendo esse serviço, eu acho que quando ele já passou por um processo de psicologia, quando ele já teve a sessão dele, ele tem sim algum discernimento para falar assim, opa, é como se eu conheço essa piscina aqui, eu conheço isso aqui, eu conheço essa mata. E por conhecer essa mata, eu sei que essa mata eu não consigo entrar. Agora, uma pessoa que nunca fez nenhum processo de psicologia, ele não vai saber se ele tem a capacidade ou não. A não sei que realmente o negócio seja muito grande, a pessoa esteja realmente quase em quadro de depressão ou algum surto psicótico, que aí ela fala assim, peraí, isso aqui tá muito estranho. E abre mão do processo. Porque também, uma outra coisa que eu até falei isso lá na palestra, que eu reparo, eu acho assim, válido. Se a pessoa tem condições, tempo e dinheiro para fazer uma formação em coach, faz sim, tem que fazer.
mas ela tem realmente que usar a ética. E tem gente que acaba fazendo uma formação em coach porque, apesar dela ser cara, ela ainda é mais barata do que uma formação em psicologia. E eu já escutei isso de profissionais. Não, eu sempre quis ser psicólogo, mas acabei indo para o coach por ser mais rápido, mais barato, mais interessante, enfim. Então, assim, eu acho que se a pessoa for usar de forma ética, ok, faça formação em coaching, vá utilizar isso nos seus relacionamentos, porque a gente usa relacionamento também em coaching. Sim, exatamente. Relacionamento com cônjuge, com filho, com amigos, com os pais, e até pode ganhar dinheiro porque você sabe ouvir melhor o outro, sabe perguntar melhor pro outro. Agora, quando for, tá percebendo que aquilo ali tá maior do que é capaz de segurar, solta, porque pode fazer mais bagunça na saúde do outro do que você, se não tivesse mexido em nada. E vem um bom senso, né? Uma responsabilidade da pessoa ter esse discernimento. Olha, aqui, esse é um campo que eu não posso entrar. E não é por aí, né? E quando acontece, quando você identifica isso, né? Poxa, esse cliente não é pro coach. Você, como psicólogo, você ainda tem até essa opção de oferecer, né? Dar essa clareza. Até tem um vídeo do Jerônimo Temel, se eu não me engano, ele fala isso no vídeo, né? Quando o psicólogo faz o coach, ele só tem que deixar claro para o cliente, né? Olha, aqui, então, assim, nessa sessão é coach. Se você quiser uma outra sessão, até faço com você, mas aí vai ser terapia. Dá essa clareza para o cliente do que vai ser tratado. Sim, isso eu falo. Ali, quando Porque o que acontece também? Uma vez que você... Vamos lá, o cara é engenheiro, fez a formação em coach e tá ali ajudando. Você tá 5, 6 sessões com aquele cliente, claro que já rola uma confiança. Então, você teve um problema pessoal, você contar com aquela pessoa para ela te ajudar, é um passo. Porque você já tem confiança daquela pessoa. Mas é o profissional que tem que ter essa clareza. Olha, eu sei que você confia em mim. Porque realmente é uma confiança muito grande que a gente acaba desenvolvendo, uma relação muito bacana que a gente acaba desenvolvendo com o cliente. Eu tenho clientes que fizeram um processo comigo em 2015, eu me formei em 2014. Em 2015, e até hoje eu tenho um contato ótimo com todos eles, sabe? Então, o profissional que tem que falar assim, olha, eu sei que você confia muito em mim, eu sei que você quer compartilhar isso comigo, mas eu posso te ouvir, mas eu só consigo ir até aqui. Tem que ter essa clareza para não passa da linha não, gente, que a linha é muito perigosa. Muito perigosa. E quando o coach não consegue, ele já tem a clareza, já sabe o que quer e tal, não sei o quê, mas ele não consegue cumprir o que ele foi determinado a fazer naquele processo de coach. Como o coach lida com isso, né? Deixa eu só fazer um parênteses aí. Coach, para quem não está familiarizado com o termo, é a pessoa que contratou o serviço de coaching, e tá ali passando por aquele processo, entendeu? Como se fosse eu, vou fazer um processo de coaching com a Aline para descobrir o que eu quero para minha vida profissional, pessoal, enfim, a Aline vai ser o meu coach, e aí vai me ajudar a me desenvolver, a trazer um processo de autoconhecimento. Isso é o coach. Isso, coach e coaching. Eu falo logo pro cliente, olha, eu acho que você está começando um processo de autossabotagem. Se eu confirmar que é autossabotagem, eu vou falar pra você está em processo de autossabotagem. E aí sim também faz parte do processo de coaching, de terapia, de psicologia, investigar qual é essa autossabotagem, para que ela está se fazendo presente ali e como fazer para sair do processo de autossabotagem. É claro que tem cliente que mesmo com essa clareza de entendi porque estou me sabotando, estou com essa clareza, não consegue sair do processo, tem cliente, sim. Porque a magia, não existe magia no facilitador, nem magia no processo. A magia está a varinha de condão está na mão do cliente. Então, fala assim, olha, você entendeu que a sua questão é essa, você sabe como sair, você ainda assim não consegue sair, especialmente no processo de coaching. Porque se fosse uma terapia, a gente realmente, que geralmente está lá atrás, na infância. Quando é um processo de terapia, a gente vai lá atrás, aí só que é mais tempo, tem que ter um cuidado com o timing da pessoa. Que é isso, quando você chega num processo de coaching, a pessoa para pela autossabotagem, por mais que a gente clareie, olha, sua autossabotagem é essa, tá acontecendo por isso, quando ela para, eu tenho que respeitar, é o timing dela. Fala assim, tudo bem. Já aconteceu do cliente falar assim, olha, Aline, eu vou dar uma parada, tá? Tá bom. Vou dar uma parada no processo, tá bom. Se fosse terapia, que a pessoa está aberta para aquilo. Com todo jeito, a gente vai tirando a casca daquela cebola ali.
aos pouquinhos, no time da pessoa. Mas sendo o processo de coaching, que é falando, coaching não vai lá atrás. Não vai. Então, a gente fala assim, tudo bem, você quer parar um pouquinho o processo, voltar daqui a alguns meses, tudo bem, você para, a gente volta daqui a alguns meses. E foi interessante, você falou dessa coisa do lá atrás, e às vezes isso remete à questão de crenças, né? Até onde o coach trata essa questão das crenças, né? Trabalha a questão das crenças com o próprio cliente, que às vezes a limitação da ação, da autossabotagem vem de uma crença limitante que ele tem. E aí, até onde o coach consegue trabalhar essa questão da crença e até identificar dentro do cliente, do coach, isso? Não, o coach eu acredito, porque eu também atuo com ferramentas de identificação de crença, de limpeza de crença. Então, a identificação de crença o coach consegue. Algumas limpezas também, só que através de um processo mais mental. Você pode ressignificar algumas crenças através de um processo mais mental. Mas você ressignificar crenças que são quase mini traumas, às vezes, né? Porque às vezes também uma crença para um trauma é... Você identificar uma crença mais emocional, aí vai para terapia. Mas o coach pode sim ajudar a pessoa. Ainda mais quando o cliente é mental, porque também tem isso. Tem cliente que é mental. Tem cliente que até assim, as ferramentas de coach são claras, são assertivas. Se a pessoa é muito emocional e pouco mental, às vezes o processo de coach não cabe com ela. Porque ela é emocional. Então ela fala assim, não, o coach não deu certo comigo. Porque a pessoa é mais emocional. Agora também pegar uma pessoa mais mental e botar às vezes em terapia, ela fala assim, tá, mas e cadê? Mas eu tô entendendo, mas eu quero entender, mas eu quero... Então até isso também, a gente tem que respeitar o jeito de cada um. Ler o mundo. Tem gente que vai mais pela emoção, tem gente que vai mais pela razão. E o coach, ele casa muito bem com pessoas racionais. Interessante. E tem uma questão também que a gente estava até conversando antes de começar a gravação aqui, que era de como identificar como eu interpreto melhor o mundo, como melhor aprendo em relação ao mundo, que é a questão do sistema representacional preferencial, né? Que uma pessoa pode ser mais visual, mais auditivo, mais pro sinestésico, né? Então, essa coisa toda, né? E a gente ter essa clareza de conhecimento de como eu aprendo melhor, né? Você consegue ver dentro do coach como o coach pode usar melhor isso, ou o psicólogo nesse processo terapêutico dessa coisa, para ajudar as pessoas a se conhecerem melhor? Não, eu acho sim, acho. Eu acho. Primeiro, até explicar, né? Tem pessoas que realmente são mais auditivas, tem pessoas que são mais sinestésicas, ou seja, precisam da experiência, da vivência, né? Tem pessoas que são mais visuais, elas gostam mais elas precisam ver imagens, mas no começo de todo o processo, eu caminho para o cliente esse teste, para eu saber, eu e ele sabermos se ele é o que mais. E ele até pergunta, faz sentido pra você? Muitas vezes ele nem sabe que aquilo existe e acaba fazendo sentido pra ele ou não. E eu sei que se é um cliente mais auditivo, eu vou mandar pra ele, claro, eu posso indicar livros, eu posso indicar vídeos do YouTube, mas eu sei que se eu tiver alguma coisa de áudio, eu sei que eu vou mandar pra ele e encaminhar. Mas vou te falar, quando o cliente é auditivo, eu sei logo porque ele prefere ligar do que mandar texto, ele prefere mandar áudio do que mandar texto. Quando o cliente assim, me liga pra falar porque hoje em dia o básico é você pegar o WhatsApp, vai atrasar 5 minutinhos e falar assim, vou atrasar 5 minutinhos. Um cliente auditivo, ele liga. Exato. Que vai atrasar 5 minutinhos, ou ele manda áudio pra falar que vai atrasar 5 minutinhos. Eu falei assim, já sei, auditivo. A primeira conversa que eu tive a primeira cara a cara que eu tive com a Aline no ano passado, foi só com uma conversa, ele identificou que eu era auditivo. Só com uma conversa. Eu falei, cara, que é isso? É bruxaria? Aí eu fui ver, aí eu fui fazer o teste, fui correr atrás do que era isso, fui entender melhor os processos de PNL e vim entender. Tá. Aí ela, só com o que eu dizia, a forma como eu me expressava, ela foi identificando e viu que eu... E lembrei o outro é Write Reading, que é até o meu, né? Reading. Eu sou assim, eu leio com facilidade, eu escrevo com facilidade. E às vezes, assim, áudios, eu fico, vou ver um áudio de 3 minutos, porque eu não sou auditiva. Nada, gente, pode mandar áudio de 3 minutos, alguma hora eu vou ouvir. Mas eu acabo lendo mais rápido, porque é natural meu. E eu também tenho que respeitar isso do outro. O outro é mais sinestésico. Tem gente que, dentro do processo de coaching, eu vou botar alguma ferramenta para ele fazer, algum exercício que realmente ele tem que levantar da cadeira. Nossa, eles ficam desconcertados, quem não é sinestésico. Fala assim, não, precisa mesmo? Não, ou alguns exercícios que eu faço, que eu preciso que a pessoa escreva, né, para fazer contato com alguma emoção dela.
Quando o cliente já tá comigo há algum tempo, eu falo assim, já sei que não adianta mandar resistência. Ele vai criar uma resistência na hora e falar assim, mas precisa mesmo. Mas tem que fazer. Eu já falo assim, não, eu sei. Já sei que... Porque eu tô pedindo pra escrever e a pessoa é mais auditiva. Então, eu acho que é uma boa forma da gente... Facilita a comunicação. Não é obrigatório, acho que nem todo mundo tem que saber disso, é fundamental, mas que ajuda pra caramba, ajuda. Então, é que todos os meus palestras, workshops que eu dou, eu sempre tenho alguma coisa pros auditivos, pro sinestésico, pro ride reading e pro visual. E isso é muito interessante. Eu fiquei tão interessado por esse assunto na época que depois eu fui começando a investigar isso nas pessoas. E tem pessoas que você identifica com maior clareza. É muito interessante porque a pessoa que ela é auditiva, ela fala assim, vê isso aqui. Até os verbos que ela utiliza pra montar uma frase, fala assim, escuta só. Escuta só é o auditivo. Entendi. Não, sente isso aqui. O verbo que ele utiliza, até sem perceber, para compor uma frase, são verbos de acordo com a forma como ele lê melhor o mundo. O interessante é a gente usar isso aí para ver como a gente aprende melhor, como a gente se comunica melhor com as pessoas e também para entender o outro, né? O outro fala dessa forma. Se eu sou auditivo e ficar falando com ele muito nos termos como eu falo do auditivo e o outro cara é visual, por exemplo, é melhor que eu, sei lá, desça ou aumente o tom, não sei, se é que a gente pode usar esse termo, para se adequar e se comunicar melhor com o outro, né? Enquanto profissional de desenvolvimento humano, para mim isso é muito importante, eu acho que para professores, né, para compreender o aluno, eu acho isso muito importante. Nem todas as profissões, mas no meu caso, eu acho que é uma informação também importante. Tem uma coisa interessante que acontece na tua carreira, que é a constelação familiar, né? Que eu acho que é um xodozinho seu, não só de serviço que você oferece, mas a gente percebe a emoção, o sentimento, a forma como ela fala da constelação com carinho, como se fosse uma criança de 1 ano de idade frágil, que ela precisa abraçar. Quando que a constelação familiar chega até você, Aline? Né? Como é que foi isso? Como é que foi esse teu contato com a constelação familiar? Também, eu falei que o coaching foi em 2014. Isso. A constelação também foi em 2014, porque eu tinha aberto essa caixinha de Pandora aí de falar assim, nossa, preciso atualizar meu currículo. Aí eu comecei atualizando meu currículo através do processo de coaching. Processo de coaching. E aí eu gostei daquele negócio de voltar a estudar, sabe? Falei, nossa, é bom isso aqui, voltar a estudar. Aí eu lembro que fui fazer uma formação fazer um curso de oratória. Um curso de oratória que foi muito interessante com a Kátia Campelo, sou muito grata a ela. Ela era uma turma, mas ela conversava individualmente com cada aluno para entender, para conhecer o aluno. E nessa de perguntar, de fazer a entrevista comigo, ela me fez meia dúzia de perguntas sobre a minha família. E me respondeu, ela me leu a minha família inteira de uma forma que eu fiquei assim, eu falei, como é que você sabe disso? Eu lembro que eu perguntei assim pra ela, falei, como é que você sabe disso? Ela falou assim, a constelação familiar. Eu fiquei com aquele nome na cabeça. Caramba. Olha, eu confesso, Kátia, acho que eu vou revelar isso pra você agora, tá? Depois eu não escutei mais nada do que você falou o resto do nosso bate-papo. Eu fiquei com aquela palavrinha na minha cabeça, aquelas duas palavrinhas na minha cabeça, constelação familiar. Saí da conversa com ela, entrei no Google. E eu lembro que o celular até menor. Entrei lá no Google, constelação familiar, e apareceu um senhor. Só dava aquele senhor, Bert Helling, um senhor. Eu falei, mas eu não quero saber quem é Bert Helling, eu quero saber o que é constelação familiar. E aí acabei naquele mesmo ano. Eu lembro que saí de uma das aulas de oratória, que era no centro da cidade, num sábado. E à tarde teria um workshop de constelação em Botafogo. Fui lá para conhecer, foi em dezembro de 2014, fui lá para conhecer. E quando eu olhei aquilo, a sensação na hora foi assim, eu quero isso pra minha vida. Assim, foi na hora. Eu falei assim, eu quero isso pra minha vida. Aí começava uma formação em janeiro de 2015, aí eu fiz a formação, depois fiz a especialização. E hoje a constelação familiar, ela... Claro, com tudo isso, né? A constelação, o coach, foram processos... Acho que foi um período da minha vida que esses cursos me transformaram muito, mas a constelação, ela me abraçou e ela me clareou a vida de uma forma, as relações, as leituras de relações, de uma forma muito significativa. E quando eu digo que chega um cliente de coaching com uma questão que eu percebo que ali cabe uma constelação, porque é comum eu oferecer uma constelação dentro do processo de coaching se eu percebo o cliente maduro para tal. É isso. E aí, se eu percebo que ele é maduro para um processo, que realmente tem que ter uma maturidade para enfrentar uma constelação, eu sempre pergunto, na sessão seguinte, você quer fazer uma sessão de constelação familiar? Quando eu chego também, eu percebo que ele está maduro e está no timing do processo para aquilo.
E aí, por que acontece? Às vezes no processo de coaching é comum, um nicho que eu recebo muito é da área da parte profissional. Ou pessoas querendo abrir um negócio, porque eu já abri o meu, então as pessoas me procuram por isso. Ou pessoas com dúvida na carreira. Então são esses temas. Eu não pego relacionamento, eu não pego emagrecimento, eu não pego relação mãe-filho, eu não pego isso. Eu pego parte profissional. E é comum o cliente vai lá no mentalzinho. Vamos abrir um negócio? Vamos abrir um negócio. Ah, o que tem que fazer? Vai fazendo isso. Tá, vai só ticando. Etapa A, fizemos. Etapa B, fizemos. Chega uma hora, especialmente quando ele tá na cara do gol, ele trava. Autossabotagem. Ele trava, pum, e não passa. É um sonho dele. Ele quer muito aquilo. Ele se dedicou muito àquilo, mas ele não consegue. Aí, geralmente, é o momento que eu falo assim, vamos fazer uma constelação para entender por que você não consegue caminhar, não consegue... Claro que se eu já utilizei as ferramentas de coaching, já foram se abrindo ali, tudo bem. Mas quando é uma coisa mais delicada, mais profunda, aí eu conto com a constelação familiar para desbloquear, para o cliente ver, desbloquear aquele nó e ele seguir a estrada dele mais aberto. E aí, nesse caso, acaba que a constelação acaba sendo uma ferramenta de coaching que você utiliza ali justamente para tratar a questão de repente até de crenças mesmo, né? E tal. E aí eu queria, só para quem não está familiarizado com isso, né, também está assistindo a gente, ouvindo a gente aqui pelo podcast, o que é a constelação familiar em si? Constelação familiar, já começo dizendo que é muito difícil de explicar, mas a forma como Por que é difícil de explicar? Porque quando você vai numa sessão, porque pode ser em grupo, pode ser individual. Quando você vai no encontro em grupo, são tantas coisas que você vivencia ali que é difícil você colocar em uma... Todas as coisas que você vivencia, você aprende, você sente, que é difícil você colocar em uma frase. Mas, vamos lá. Explico. A constelação familiar é quando você remonta a sua árvore genealógica emocional e você entende por que você tem aquele nó na sua vida. Porque é isso, a gente não olha pra qualquer coisinha na constelação. Não olha pra, eu tive gripe e vou fazer uma constelação. Ah, eu tenho uma sinusite, vou fazer constelação. Não, a gente olha pra coisas significativas. Tanto é que, às vezes, o cliente ele vem... Tem cliente que eu recebo só por constelação, para coach, para nada. Ele me procura só para constelação, porque é uma sessão só, um encontro só. Então tem cliente que ele até fala assim, Aline, eu tenho dificuldade de falar um tema, porque minha vida tá tão embolada, tanta coisa para olhar, que eu não saberia dizer uma coisa para olhar. Aí a pergunta que eu faço é, qual é o tema, qual é a questão, qual é a dificuldade, que passa tempo, sai tempo, isso repete na sua vida. Quando você menos se dá conta, aquilo tá acontecendo de novo. Porque é isso que merece ser olhado. Então... é o que a gente chama de nó. Então, a gente monta a árvore genealógica emocional para entender por que você traz esse nó na sua vida. Por que você carrega, por que você repete aquele padrão enfraquecedor de autossabotagem, de dificuldades na sua vida. Aí pode ser para... Aí, sim, na constelação eu abro mais. Aí eu atendo clientes para olhar dificuldade de engravidar, para dificuldade de relacionamento, seja com cônjuge, com pai, com mãe, com irmão, para ver dificuldade de carreira, ver dificuldade de manter dinheiro. Às vezes a pessoa ela até ela tem sucesso, mas ela não consegue ter dinheiro. Então a gente olha para isso também. Ou pessoas que não conseguem engrenar profissionalmente, a gente olha para isso também. A constelação ela tem essa capacidade de revelar esse nó na vida da pessoa. Sim, você consegue ter uma ideia do quanto isso consegue... Você sempre consegue ver que assim, ela realmente atinge o ponto que tem que atingir para as pessoas, e aí você consegue ver a transformação da pessoa. Sim. Já até conversando aqui antes de começar, que na constelação é a única técnica, porque a técnica ela instiga isso, que você aplica a constelação, você faz a constelação com alguém e você não vai buscar saber se o cliente ficou bem ou não ficou, você não procura saber disso, você entrega, você faz e entrega. Mas quando eu faço com os meus clientes de coaching, o cliente continua comigo depois. Então, eu acabo sabendo ali um cadinho, né? E aí eu vejo, sim, que negócios que estavam empacados e não estavam abrindo, abrem. Sabe? Coisas que não estavam acontecendo, acontecem. E muitas vezes, até por ser uma constelação familiar, o cliente está me procurando para negócio, para trabalho. A gente monta a árvore genealógica para desbloquear essa área da vida. Mas ele acaba sendo beneficiado também na parte familiar. Que aí melhora a relação com o pai, melhora a relação com a mãe, melhora a relação com a família. Sendo que ele estava mirando no elefante e acabou acertando na mosca também. Quando você acha que a constelação familiar não é para a pessoa?
mesmo quando ela te procura em função daquilo e vem te explicar, mas você acha... Tem algum caso assim que se identifica ou não? Teu caso não é de constelação. Tem cliente que é do processo de coaching e quando eu me apresento eu falo que sou consteladora, mas eu sinto assim, logo no começo que o cliente não... Logo no início que ele não tá maduro, eu nem falo que um dia a gente pode fazer. Porque se eu acabar percebendo que dá pra fazer, lá na frente eu aplico. Se também tiver necessidade. Mas quando eu percebo que o cliente não tá, assim, ou porque ele é muito mental, ou porque tem muita resistência. Era isso que eu ia perguntar. Quais são os sinais que dão pra você identificar? Não, essa constelação não é... Quando o cliente é mental demais e quando ele tem muita resistência. Aí explicar que a resistência também é um pouco mais delicado, porque é mais um sentir. Mas quando, assim, às vezes você fala uma frase pro cliente e ele volta com uma gargalhada pra você. Isso é resistência, por exemplo. Então explicar o que é resistência é muito difícil. É mais no sentir. Então, quando o cliente tem resistência, ele é muito mental. Agora, quando é um cliente de constelação que vem me procurar, Aline, estou te procurando só para constelação. Aí, claro, eu já estou com ele ali. Se for assim, individual, porque pode ser individual ou em grupo. Se for individual e ele tiver muita resistência, for muito mental, claro que eu tenho que entregar, eu tenho que fazer. Claro que é o que a gente chama, tirar a rolha daquela garrafa ali é bem mais difícil, mas eu tenho que entregar. Se é algum cliente que, às vezes até de coaching, ele fala que ele quer muito. Não, Aline, mas eu quero, tô precisando da constelação, mas eu sei que ele tem resistência. Eu falo, então tá, vamos pro grupo. Porque lá no grupo, não tem como. Ele só senta ali, como assim, você tá do meu lado, senta, fala qual é a questão dele, e aí tudo vai... Ele fica mais quieto, não fala nada, e ele vai ver ali quase um balé da vida dele. E aí ele não tem o que fazer, ele tem que aceitar, tem que ficar quieto, porque senão é um cliente que todo, assim, numa sessão individual, a gente tá fazendo, ele fica me cortando, porque ele é uma outra forma de resistência. Eu falo, ele me corta, eu falo, então assim, ele mesmo não deixa a coisa acontecer. No grupo não, eu falo assim, você quer? Você é resistente? Então vamos lá pro grupo. No grupo ele vai. E no grupo, como é que é a dinâmica da constelação em grupo? Eu tô imaginando aqui que é uma coisa onde a pessoa senta em roda, nem sei se é assim, mas a pessoa senta em roda, fala, e aí todo mundo fala e tá todo mundo ouvindo o que o outro tá falando, e aí as pessoas vão se identificando com as coisas. Como é que é essa dinâmica? É em grupo, é em roda. Eu ofereço todo o último sábado do mês, e pelo local onde eu ofereço, a capacidade lá é de 25 pessoas. E sempre lota. E aí desses 25... Geralmente 3 são atendidos, às vezes 4, mas geralmente 3 são atendidos, porque pelo tempo eu consigo atender com qualidade 3. E aí os demais, eles ficam realmente ouvindo e ficam, para essa árvore genealógica que eu falei, que a gente monta, a árvore genealógica emocional que a gente monta, aí uma pessoa que tá ali assistindo vem para representar o pai, aí o outro que tá assistindo vem para representar a mãe, e nunca viram essa pessoa na vida. Vamos supor, você é meu cliente. Nunca viram na vida, mas vai representar o pai, vai representar a mãe, vai representar o avô, enfim, quem precisar entrar ali para fazer as representações. Representação, não é interpretação, não é dramaturgia, não é como é que é? Drama, é psicoterapia com drama. Que é psicoterapia, não é nada disso. A pessoa entra e vai fazer o que o corpo quiser fazer. E aí as pessoas, uma pergunta comum é assim, mas fala na frente de todo mundo. Todo mundo, Todo mundo fala assim, fala na frente de todo mundo. Fala. Aí, o que acontece? É muito comum, a pessoa primeiro ela vai no grupo pra entender o que é a constelação. Mas ela fala assim, Aline, eu quero fazer uma constelação com você individual, mas primeiro eu vou lá no grupo pra entender, tá? Tá bom, vem. Aí, quando ela vê o grupo, ela fala assim, no mês que vem eu vou fazer em grupo. Não, aí, os dois, tanto em grupo quanto individual, os dois oferecem a mesma qualidade de resultado. Os dois. Só que no grupo acaba tendo mais volume de energia, não é nem qualidade de energia. Acaba tendo mais. Sábado agora, eu tava fazendo uma constelação em grupo. A última constelação do dia, a energia tava lá no pé, porque o cliente estava com era um adolescente, resistência altíssima, foi levado pela mãe. Resistência altíssima, a energia tava lá no pé. Então eu digo, olha, tá vendo? Não é qualidade de energia, porque aqui tem muito volume, mas como a resistência dele é alta, a energia tá lá no pé. Mas as pessoas acabam percebendo, às vezes, um acolhimento maior do grupo, sabe? E vê que não tem julgamento ali dentro. Todo mundo... Mesmo que eu vá lá só pra assistir, eu vejo, nossa, a questão dela é a minha questão. Nossa, a forma como ela se relaciona com o pai dela é a forma como eu me relaciono com meu pai. Caramba, então se aquilo ali tá fazendo sentido pra ela, tá fazendo sentido pra mim também. Então ali a pessoa também tem uma oportunidade de se conhecer muito através da história do outro. Né? Você é psicóloga, tem uma empresa de RH, mas você é
coaching. Dentro do teu processo de coaching, você tem também uma formação em constelação familiar e você usa isso como ferramenta. Ou seja, você consegue agregar dentro do teu espaço de serviço várias coisas. A pessoa vai olhar e vai falar, isso é marketing. É marketing, mas é um marketing usado para o bem. Acaba que, assim, o pessoal tem aquela visão, algumas pessoas têm essa visão, né, do empreendedor ou do empresário como vilão. Mas não, você vê que as coisas vão se casando, vão puxando uma outra, e você conseguiu amarrar bem todos os serviços que você oferece. Assim, né? até uma frase que eu escuto, assim, já escutei de duas amigas minhas, que me conhecem desde pequenininha. Fala assim, nossa, Aline, você trabalha com tanta coisa. Eu falo assim, não, na verdade, eu trabalho com uma coisa só, desenvolvimento humano. Assim, a minha paixão, se a gente for falar aqui de missão, que eu sinto que é a minha missão, é levar paz e transformação para as pessoas. Se eu for levar essa transformação através do coaching, se eu for levar essa transformação através da psicologia, se eu for levar essa transformação através da constelação familiar, eu não sei. A minha caixinha de missão é essa aqui. A forma como eu utilizo para trabalhar acaba sendo um pouquinho abrangente, mas no fundo, a essência é levar paz, transformação para as pessoas que acabam chegando até mim por um motivo profissional. Muito bem. A Aline já tem um livro? Tenho. Eu tô terminando de escrever um. É porque a Aline precisa de um livro. Tem muita história para botar aí que pode ajudar as pessoas através da... Isso é muito interessante. Mas eu até sei, porque eu também não vou falar, eu sou o magro, que a gente já conversou há muito tempo. Não, como eu tenho essa facilidade, olha só, esse sinestésico, visual, auditivo e writing reading, eu tenho facilidade de escrever. Um dia eu sentei e vi que tinha muito material escrito já, muito. E aí eu chamei uma pessoa mas agora tá bem no final. Tá bem no finalzinho, tá acabando. Então, tem blog também, Aline? Eu tenho um site, acaba não tendo site. Mas assim, lá dentro do site tem sim uma área com esses textos, alguns dos textos que eu escrevi. Que eu acabo compartilhando com os meus clientes, e depois que meus clientes já estão carecas de saber daquele texto, aí eu coloco o texto no site. Primeiro eu compartilho com os meus clientes, depois eu coloco para público. E no Instagram também, no dia que eu acordo inspirada, eu falo, nossa, preciso... Ou um cliente veio com uma questão muito grande, eu falo, nossa, a questão eu sei que é de muita gente. Aí eu pego, eu vou lá no Instagram, que não deixa de ser um blogzinho, mas blog... Não tem. Não tem, né? Tá muito interessante. É uma dica, de repente, ter um blog aí que é legal. Hashtag fica a dica aí. Então, Aline, é muito, muito interessante todas essas amarras, né? Até a forma como você... Chegou a hora do jabá. Você tem Instagram, você tem Facebook, você utiliza? Também utiliza o Facebook. Como é que a galera acha a Aline? A Aline pode achar pelo Instagram, que é @alinegomes.mentora. No Facebook é Aline Gomes Psicóloga. Meu site, que é alinegomespsi.com.br. Meu e-mail é info@alinegomespsi.com.br. E ao se cadastrar no meu site, ali fica sabendo de encontros de constelação, fica sabendo de como funciona o meu trabalho de mentoria, de coaching. E também... quando, ali dentro eu acabo oferecendo algumas promoções, alguns lançamentos, dando dicas mais valiosas do que do Instagram, claro, né? Porque a pessoa acaba tendo uma relação ali com o pessoal, tanto que me manda e-mail, eu respondo. É diferente do Instagram, né? Então, o meu site é www.alinegomespsi.com.br e o Instagram, que é @alinegomes.mentora. Mentora, muito bem. Então tem as redes sociais, você já sabe como achar a Aline. Tem palestra também, a Aline também dá palestra. Mas a palestra eu dou assim, muito como convidada. Eu não me organizo para promover palestras. Eu acabo sendo convidada e eu vou e dou palestra. Entendi. A Aline é uma figura ilustre porque ela já esteve no programa Mais Você. É o primeiro convidado que eu tenho no podcast, já foi no Mais Você. Já foi também... É Deles e Delas? Que foi da Band? Não, Deles e Delas não. Foi da Band, foi um programa de mulheres. Programa da mulher. É o programa da mulher também, que acho que é de tarde, início da tarde, não é isso também? Já foi lá. Então, assim, realmente... Ela tava nervosa porque vai ter câmera. Pô, já tô acostumada. Gente, eu não sabia que ia ter vídeo. Olha aqui. Quem tá aqui assistindo no vídeo tá vendo que eu demorei a olhar pro vídeo, né? Porque aqui no bate-papo. Tinha a câmera, tem que olhar pra câmera. Mas aqui é um podcast de bate-papo, onde a gente conversa, é descontraído, não tem esse compromisso. E não só você que fala, eu acabo dando uns pitacos, falo algumas coisas, tá? Então é assim mesmo. Então, Aline, eu te agradeço bastante.
bastante aqui por essa vinda, né? Nasceu esse programa com a Aline, que, olha, a gente está há meses conversando, vamos marcar, eu sou muito agradecido. É uma história inspiradora e muito conhecimento. Ter conhecimento pra caramba aqui numa conversa com a Aline e dá margem para novos episódios com a Aline no futuro para conversar mais sobre esse mundo de constelação, coach, psicologia, comportamento humano, porque desenvolvimento humano, você viu aqui que foi... Isso eu amo comportamento humano, isso eu amo. Assim, séries que eu assisto no Netflix tem todas a ver com comportamento humano. Isso. Bebendo lá. Tá certo, então, gente, até a próxima aí. Obrigado, Aline, pela presença, valeu. Muito obrigada, Flávio, eu que agradeço. Tá certo, obrigado. Então, até o próximo episódio do Vem Comigo Podcast.